ouvi também falar um pouco, pessoal, relacionado à parte do dry needle no dia a dia do fisioterapeuta, tá ok? Então, assim, sempre quando a gente vai abordar um paciente, ou o paciente nos procura, relacionado à parte ou no seu consultório, na sua clínica, ou no meu caso, um atleta do esporte, tem duas palavras relacionadas à parte do dry que eu gosto muito, tá? Que é a rapidez do dry, tudo bem? Então, assim, você depois, logicamente, depois você pega um atleta, depois você pega um paciente seu, você vai fazer toda aquela parte da anamnese, verificar de onde veio aquela dor, toda a parte biomecânica, você vai fazer algum cluster para identificar ou também excluir alguma patologia. Depois vai fazer essa parte de avaliação, tudo bem? Detectando esses pontos gatilho, esses pontos que são mais sensíveis no corpo ou determinada região do seu paciente, o dry needle vem muito a calhar. Por quê? Às vezes você tem outras técnicas, por exemplo. Não que eu não utilize, tá, pessoal? Não que eu não utilize outras técnicas. Só que como a gente tem essa parte do dry justamente para diferenciar a gente, até mesmo com um pouco mais de carga relacionado à diminuição um pouco mais rápida da dor do nosso paciente, então a agulha relacionado à dor, principalmente casos agudos, porque a gente sabe que casos crônicos, pessoal, é uma coisa um pouco mais complicada. A parte crônica relacionada à dor é multifatorial, então a gente precisa abranger um pouco mais os nossos pacientes, conversar um pouco mais, saber de onde vem aquela dor, aquele fator psicológico envolvido, e a gente vai tratar também com o dry, tá? Existe aquela pessoa com dor aguda ou dor crônica, que existe esses pontos gatilhos. Então, essa rapidez que principalmente eu consigo com o dry, fazendo avaliação, aplicando a agulha ali no ponto, fazendo os movimentos que a agulha permite dentro do paciente, sempre com cautela, sempre respeitando, com certeza, esse quadro álgico do paciente. Isso é muito importante, a gente sempre respeita, porque a gente está trabalhando com material invasivo. Então, a gente tem que respeitar essa parte do paciente, respeitar esse feeling. Então a gente precisa conversar um pouco mais com ele, explicar principalmente como é que funciona a técnica. Nisso a gente já vai diminuindo a dor do paciente. E a rapidez com isso acontece é muito bacana. Né? Para você ter uma ideia, dores agudas, tá, no trigger point, ali de 3 a 5 minutos você já está sanando o ponto gatilho do paciente na grande maioria das vezes. Tá bom? Em relação à parte crônica, aí sim, a gente espera um pouco mais. Normalmente, esses pontos em dores crônicas a gente tem que diminuir gradativamente, tá? Porque a própria patologia pede isso. Fisiologicamente, ela nos traz essa parte de um pouco mais de demora, um pouco mais de graduação nessa dor. Mas, assim, a relação da parte de rapidez, para mim, é essencial. Por quê? Principalmente dentro do esporte. Ok? Dentro do esporte, muitas vezes com os atletas, a gente não tem tempo para perder, porque na grande maioria dos atletas, eles não podem parar o treinamento. Eles não vão, de repente, parar de ir para um torneio. Tem um torneio no final de semana, eles não vão poder parar. Então você precisa ter alguns instrumentos, ter algumas ferramentas, como o Dry Me Permite, justamente para quê? Justamente para eu poder diminuir a dor desse meu atleta, ou zerar a dor desse meu atleta, justamente para ele não perder performance nos treinos dele, tá? Você quer colocar isso, não sei, aqui muitas pessoas também não trabalham com esporte, mas isso a gente sabe que a dor interfere no global do paciente. Então, muitas vezes, por causa da dor, o paciente não consegue dormir, o paciente não consegue trabalhar, o paciente não consegue ter uma vida social, e às vezes é uma dor pontual, tudo bem, às vezes é uma dor pontual, mas às vezes é aquela dor que o paciente sente todos os dias. Tá? Pode ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas às vezes ele sente todos os dias. E isso começa a afetar a parte psicológica e não é legal. Se a gente tem, até mesmo na parte da avaliação do seu paciente, tem um instrumento que a gente pode diminuir com rapidez, é bacana. E também a eficácia, tá bom? Porque na grande maioria das vezes que você for fazer o agulhamento no seu paciente, depois de uma boa avaliação, você consegue diminuir pelo menos esses pontos. Então, né, se você está numa clínica de fisioterapia e já está começando, porque a base da fisioterapia é exercício, concorda comigo? É exercício. Você tem que colocar o seu paciente para se movimentar.
Então, se ele conseguir se movimentar sem dor, pô, muito bacana. Mas se ele consegue se movimentar com um pouco de dor, bacana também. O importante é ele realizar a parte de movimentação. Então, essa parte de rapidez e eficácia no nosso paciente relacionado ao dry, né, da analgesia, é muito bacana. Então, por isso que eu estou falando, principalmente na minha parte clínica, eu utilizo bastante esse instrumento, tá? Utilizo bastante mesmo, né? Aqui eu coloquei um slide falando sobre justamente o carro-chefe do dry needle, que é justamente a dor miofacial, tá bom? Que a dor miofacial, ela se caracteriza pela presença de pontos gatilhos, tá bom? Então, ponto gatilho é uma condição dolorosa muscular regional, caracterizada pela ocorrência de bandas musculares tensas palpáveis. Então, na verdade, quando a gente começa a fazer a avaliação do nosso paciente, a gente começa a tentar procurar essas bandas tensas, tudo bem? Pensando, pessoal, que ponto gatilho, às vezes a gente pensa no ponto gatilho, a gente pensa numa bolinha, né? Às vezes nossa mãe, alguém da família fala assim, pô, tem uma bolinha aqui que tá doendo. Mas muitas vezes a gente tira essa parte de forma, né? Uma forma mais redonda relacionado ao ponto gatilho, justamente para você não ficar procurando uma bolinha, tá? Isso é muito bacana. Então a gente fala muito em banda tensa. Então, dentro daquela musculatura, tem ali uma parte dos sarcômeros, ele fica aglomerado, e ele pode ser uma bolinha, pode ser uma, uma circunferência, pode ser uma parte ovalada, pode ser uma lombada. Isso tudo pode ser um ponto gatilho, tá ok? Na verdade, pode ser essas bandas tensas. E elas estão sempre hipersensíveis. Então, não é à toa que quando o próprio paciente, ou você faz a avaliação do seu paciente, você passa a mão e o paciente sente dor. Você passa a mão naquele lugar, principalmente quando você faz a palpação, quando você aperta aquele ponto, o paciente reclama de dor. Estes, quando estimulados por palpação digital, geram dor localmente, à distância ou referida. E esse é um padrão, né? Às vezes você também tem que, às vezes não, toda vez que você avalia o seu paciente, você precisa procurar a dor dele, né? Você precisa procurar ver se é uma dor um pouco mais pontual, por exemplo, enxaqueca tensional. Normalmente não são pontuais. Às vezes você vai fazer a avaliação ali do trapézio do seu paciente, na parte intermediária, subindo ali para o occipital, você vai dar uma olhada que se você apertando esses pontos, muitas vezes eles vão radiar para o masseter, eles vão radiar para a parte temporal, para a parte até frontal da cabeça. Então, assim, é uma coisa muito comum. Aí você, nesse caso, quando você tem essas irradiações, qual é o interessante? Avalie essas irradiações também. Vê se você consegue, de repente, encontrar alguns pontos gatilhos que estão dentro daquela irradiação, tá? Porque pode ser que tenham pontos gatilhos lá, ou simplesmente seja alguma irradiação do ponto gatilho principal que está afetando o seu paciente, tá? Então, através de toda essa parte, desmiuçando essa parte de miofacial, você consegue trabalhar um pouco melhor com o dry needle. Você consegue mapear o seu paciente, designando todas as regiões hipersensíveis ali das principais, algumas enzimas que estão fazendo a sensibilidade do local ser um pouquinho mais aflorada, você ativando, né? Você vai fazer uma palpação, uma digitopressão ali naquele ponto, vai gerar dor, e automaticamente você vai colocar a agulha lá tentando dissolver aquelas bandas tensas, tá bom? Aqui eu trago alguns artigos científicos relacionados à parte do dry, tá? Algumas revisões sistemáticas, algumas... porque assim, né, pessoal, o dry, não sei como vocês, né, ficaram sabendo em relação à parte do dry, ou que às vezes algumas pessoas falam agulhamento seco ou agulhamento a seco. Mas o dry é uma técnica nova, né? Então, assim, por ter uma técnica nova, existem ainda poucos achados, né? Existem ainda poucas evidências. Tem algumas evidências muito boas relacionadas à parte do dry, mas tem algumas evidências também que não são tão boas. Então, assim, a gente costuma procurar essas partes de revisão sistemática para dar um pouco mais de base científica, principalmente nessa parte analgésica, que é o nosso foco. Tudo bem? Então, assim, esses 3 artigos aqui que eu trago, justamente, muitos deles eles falam relacionados à parte
de analgesia, de um bom resultado relacionado à parte analgésica a curto prazo, tá bom? Mais ou menos de 3 a 4 semanas, alguns estudos aí que variam. Então, assim, isso é muito importante para a gente saber. Por quê? Porque a gente quer acabar ou diminuir a dor do nosso paciente o mais rápido possível. Lembra que eu falei anteriormente? O movimento é essencial para o nosso paciente. Se a gente conseguir tirar o bloqueio álgico desse paciente o mais rápido possível ele vai se movimentar. A gente pode tirar aquela cinesiofobia que esse paciente tem. Por exemplo, todo mundo aqui deve ter pegado um paciente que travou a coluna. Às vezes o paciente que trava a coluna, ele tem medo de agachar novamente, pensando que vai travar. Tá? Então, se você tem que ensinar isso para o paciente. Só que com dor é difícil. Então, você vai lá, faz toda a parte da anamnese, avaliação. Se tiver ponto gatilho, você vai tentar desativar o mais rápido possível, para justamente esse paciente, você ensinar ele, dar toda a parte de orientação para que ele faça a diminuição, não, faça o movimento, né? Faça o movimento. Então, aqui, esses são apenas 3 artigos aqui que eu trago, justamente para acrescentar essa parte de uma revisão, uma parte mais apurada em relação ao que a gente tem de mais forte relacionado à dor, mas existem sim alguns artigos que falam essa parte, principalmente a curto prazo, melhora de qualidade de vida do nosso paciente, que tem alguns artigos que colocam em pauta alguns questionários de qualidade de vida e de dor do nosso paciente, diminuindo essa dor. Tudo bem? Mas como eu falei, a parte de dor, ela é um pouco mais complicada. A aguda, a aguda é um pouquinho mais fácil, mas quando a gente fala na parte de crônica, aí a gente tem que fazer uma varredura um pouco melhor, a gente tem que pegar esse paciente um pouquinho mais detalhado, né? Como se fosse um detalhamento de toda a fase do paciente, sair perguntando e depois ver se tem ponto gatilho para a gente aplicar relacionado ao dry. Avaliação e resultados, pessoal, tá? Em relação à parte de avaliação, que eu até já falei um pouco, tá bem? Aqui, para você ter uma ideia, eu trago um quadro que é justamente do livro da Jeanette Trevor e do Simons, que é tirado do livro deles, de 1983, para a gente ter uma base relacionada, não sei se está pequeno para vocês verem, tá? Mas relacionado ao quais são os critérios que você pode adotar para reconhecer um ponto gatilho. Porque muitas vezes, pessoal, por exemplo, no curso, a gente teve a ideia do quê? De dar uma prática só de ponto gatilho. Porque eu entendo que alguns fisioterapeutas não estão acostumados com técnicas manuais, que, tipo assim, tocam bastante no paciente, sente o feeling relacionado à parte de musculatura, tendão, todas as estruturas palpatórias ali do paciente. Então, assim, existe sim uma dificuldade, que a gente aborda isso no curso, principalmente um pouco de anatomia palpatória, bem rápida, mas assim, a gente precisa dar continuidade. Então, assim, precisa saber disso, né? A gente precisa ter essa base palpatória. Então, esses critérios servem para a gente melhorar um pouco, para a gente poder visualizar essa parte mais de avaliação. Então, ó, bandas de tensão muscular, que eu já falei para vocês, que é aquele parte dos sarcômeros. Então, de repente, quando você está começando a fazer a palpação no seu paciente, o seu paciente ele vai aferir dor e você vai encontrar no tato uma banda, dor intensa nos pontos gatilhos e uma banda de tensão. Então, assim, o principal termômetro, pessoal, o principal termômetro para o nosso paciente é a dor. Tudo bem? É a dor. Por quê? Porque muitas vezes você pode encontrar no seu tato um ponto gatilho, mas algumas vezes não. Principalmente, às vezes, quem está fazendo o curso, você precisa de algum tempo para criar uma expertise, para criar uma segurança, para você criar um detalhamento melhor naquela palpação que você faz. Então, assim, você vai muito pela dor do paciente. Isso é nossa resposta. Às vezes você está com dúvida, o paciente vai falar que estou com uma dor ali no trapézio, você vai apertar e o paciente vai referir dor naquela parte. Tudo bem? Uma dor maior, uma dor menor, aí depende de. Tem vários pontos gatilhos relacionados à intensidade de dor. Também a gente fala muito relacionado à parte do curso. Mas o interessante é isso. O interessante é a gente poder encontrar e tentar o máximo possível apurar nossos dedos
relacionados à parte do ponto gatilho. Reprodução de dor, a pressão do nódulo doloroso, e não só a pressão, tá, pessoal? A partir do momento que você faz a avaliação, você pressiona, quando você faz o agulhamento, o dry nessa região, lembra que eu falei para vocês anteriormente que o ponto gatilho é um ponto hipersensível? Tá? Então, assim, a agulha, quando bater nesse ponto gatilho, vai ter uma sensibilidade um pouco maior. Então, assim, por isso que muito ali para trás, antes de fazer o agulhamento, você tem que orientar seu paciente. Tá bom? Você tem que orientar seu paciente relacionado ao que ele possa sentir com o agulhamento. Tá? Algumas coisas que podem vir relacionadas ao agulhamento. Isso é muito, mas muito importante, de trabalhar com essa segurança, tá? Justamente falando o quê? Por causa que essa técnica invasiva que a gente utiliza muito bem para essa diminuição da dor. E limitação da DM decorrente da dor. Como a gente já vem falando, pessoal, não só da DM. Nós fisioterapeutas, se você for fazer um treino de propriocepção, um treino de, não sei, um treino de força, equilíbrio, um treino de amplitude de movimento, aumento de flexibilidade, qualquer tipo de treinamento que você possa fazer com o seu paciente, ele pode estar diminuído, pode estar com uma restrição por causa do quadro álgico do paciente. Tá? Então, assim, falando de dor sempre em primeiro lugar para a gente poder começar a fazer o movimento. Então, você fazer toda essa parte de avaliação, tentando encontrar esses pontos gatilhos, diminuindo o máximo possível da dor do seu paciente, para você tentar dar continuidade ao seu tratamento. Tá bom? O paciente vai fazer movimento, às vezes com dor. Pô, quando a gente atende atleta, o atleta ele é propício, ele precisa conviver com a dor. Não adianta. O atleta, a gente conversa com eles precisam ter ciência que eles vão fazer exercício com a dor, que eles vão para o torneio com a dor, às vezes vão fazer o treinamento com a dor, isso é do atleta, de alto rendimento. Não tem como, mas a gente precisa estar lá, principalmente quando a gente está em torneio, né? Uma coisa bem legal que a gente faz é justamente utilizar a agulha como recovery. Né? Às vezes tem, por exemplo, os atletas de natação, eles vão fazer umas 4 provas, de três provas por dia, e nesse intervalo a gente precisa fazer com que aquelas dores relacionadas, tem várias técnicas manuais, né, quiropraxia, Mulligan, Maitland, é muito bacana ter esses cursos. Mas tem, logicamente, a parte álgica. Como a gente está lidando com nadadores, toda aquela parte de deltoide, trapézio, levantador da escápula, romboide, é muito afetado. Então você vai lá com a agulha, faz toda a parte da avaliação, tira aquela dor do atleta, justamente para ele estar pronto e não diminuir a performance dele na próxima etapa. Esses são os critérios maiores que eu falei para vocês. Então, assim, de acordo com a Janete Trevor e com o Simons, precisa ter os 4 maiores, tá? E um menor. Então, o menor seria uma evocação de reação contrátil visualmente à palpação, reação contrátil ao agulhamento dos pontos gatilhos, demonstração eletromiográfica e uma normalidade sensitiva do ponto. Mas cá para nós, pessoal, relacionado à parte de experiência, né, que a gente está aqui também para falar um pouco da nossa experiência, se você tiver esses 4 critérios, você já está no ponto gatilho, tá bom? Principalmente isso, às vezes com um paciente seu dando por exemplo, um outro caso clínico de repente vocês têm um paciente, uma senhora, e de repente não consegue, tá com uma dor, colocando aqui a mão acima da cabeça, de repente para estender roupa no varal. Tá? Então pensando nisso, aí o paciente fala, eu tô com uma dor aqui no ombro, eu nem consigo subir. Às vezes você vai fazer toda a avaliação, principalmente da parte de articulação, tudo, mas da parte muscular também. Fazendo a liberação ali, pô, Everton, tô conseguindo já, pelo menos, aumentar um pouquinho a amplitude de movimento lá para cima. Pô, legal, vamos trabalhar. É tirando a restrição de dor. Então, o dry ali é muito bem-vindo depois de uma boa avaliação. E alguns resultados aqui que eu trago para vocês relacionados ao dry. Melhora do quadro álgico, obviamente, que nem eu falei para vocês. Quando a gente pensa em dry, a gente pensa em dor. Existem alguns outros efeitos por causa do dry? Existe. Mas assim, aqui a gente veio falar para dor, né? Até mesmo
alguns outros professores aí, se não já falaram, vão falar de dor para vocês, vão conversar a respeito de tipos de dor, né? A parte mais nociceptiva, nociplástica, vai vir com essa parte de aguda, crônico, que a gente precisa saber, a gente precisa ter um entendimento. E quando a gente também lida com agulha, pessoal, né? Às vezes cada um, quando eu falo, por exemplo, agulha para vocês, cada um tem uma experiência em mente. Porque a gente fala que dor, na verdade, é uma experiência também. Então, a dor sendo uma experiência, alguns de vocês podem ter uma quando fala em agulha, pode ir tipo, pô, é uma agulha, uma dorzinha da vacina, mas tem algumas pessoas que são mais sensíveis. Então, você tem que orientar, você tem que controlar toda essa parte de dor do paciente. Depois que ele vai ver que você faz um agulhamento bem feito, pô, depois ele tira a dor e vai ficar bacaninha. Diminuição do tempo de tratamento. Então, isso que a gente procura também, tá? Às vezes, quando você vai fazer uma consulta de home, uma consulta particular, tá? Às vezes você vai levar um TENS, de repente, fazer uma eletroanalgesia, tá, pessoal? Nada contra a eletroanalgesia, mas assim, fazendo só um parâmetro. Você vai fazer uma eletroanalgesia de 30 minutos. Às vezes com o dry, você leva ali 5, no máximo 10 minutos e, ó, bota exercício. Faz outros exercícios, você melhora, deixa mais rápido, deixa o seu paciente com um pouco mais qualidade de vida, deixa o seu paciente mais funcional, pessoal. Você deixa o seu paciente mais funcional. Isso que a gente tem que pensar. Tirar a dor do paciente para que tenha a função do nosso paciente. Ele manter a qualidade dele, tanto no trabalho quanto no social. Melhora na qualidade dos movimentos. Às vezes o paciente, ele vai fazer o movimento, só que e a qualidade? Tudo bem? A gente precisa muito orientar nosso paciente relacionado à parte de qualidade. Tá? Você vai fazer um agachamento do seu paciente. Será que ele está fazendo certinho? Será que ele está trabalhando a parte da coluna, trabalhando a respiração? Você já viu o quadril, o joelho, o tornozelo? É muita coisa que a gente precisa orientar. E a gente está lá para isso. Mas muitas vezes ele não está conseguindo aquele determinado movimento justamente porque ele está com dor. Então você precisa ter ferramentas para acabar com essa dor e tendo uma qualidade do movimento muito bacana mesmo, tá? E melhora da performance. No meu caso, a parte do esporte. A gente sempre precisa manter o atleta de alto rendimento em alta performance. Vou dar o exemplo da natação, novamente. A natação são milésimos de segundo, ali que às vezes você bate lá no final de uma prova que você fica atrás. Então, dores relacionadas ombro, cotovelo, né, a parte da cervical, a parte da lombar ali, quando você tira todos esses bloqueios, logicamente, às vezes alguns bloqueios mecânicos, que você vai fazer avaliação na hora ali do seu atleta, mas principalmente bloqueios álgicos, você faz um dry ali, tira, ele já vai fazer o movimento, né, você reavalia toda aquela parte de amplitude, reavalia toda aquela parte de força, para ver se ficou algum vestígio de algum ponto gatilho, fazendo com que isso melhore muito, né? Melhore muito a dor do seu atleta e ele mantenha o rendimento, ele tem que manter a performance. Ele está lá para ser vencedor, ele está lá para tempo. Qualquer milésimo de segundo para ele é uma medalha. Então a gente precisa correr. Quem trabalha com esporte vive isso todos os dias. Não tem como. A gente trabalha muito com essa parte de avaliação, da avaliação do ponto gatilho, né, da dor miofascial e alguns resultados que a gente precisa trazer para o nosso paciente, tá bom? Então, pessoal, dando um resumão aqui, relacionado à parte do dry, né, a parte da dor relacionada à dor miofascial, como eu falei para vocês, é uma técnica que eu utilizo bastante, tá? Utilizo muito ali na parte da clínica e, como eu falei, alguns aqui não trabalham com esporte, mas eu levo isso para fora da clínica, eu levo isso para minha família, pô, minha mãe às vezes ali, coluninha, alguns amigos também que eu já fiz essa técnica de fazer essa parte do agulhamento, além do agulhamento, você tem um relaxamento daquela musculatura. Sempre quando você tem a dor, você não fica mais contraído, né? A parte psicológica fica meio inchada, a cabeça meio inchada por causa da dor. Automaticamente, quando você consegue tirar a dor desse seu paciente, você automaticamente tem aquele relaxamento. É isso que a gente procura no nosso paciente. Ter aquele relaxamento, ficar uma postura um pouco mais agradável,
Tem alguns exercícios na fisioterapia que são mais agradáveis para ele, tá bom? E sempre tendo controle, pessoal. Às vezes eu repito essa parte de orientação, mas a gente precisa orientar. Quem tem a parte do dry aí, que já fez curso de repente comigo, ou já tem um curso de dry, às vezes esquece dessa parte de orientação, isso é muito complicado. A gente precisa orientar o paciente relacionado à técnica do dry. O que pode ser, o que pode, depois do dry, o que pode, algumas coisas relacionadas à parte de parâmetros de dor, tá bom? E avisar ele que justamente para que serve o dry, tudo bem? Às vezes a gente tem aquela parte, porque dry usa as agulhas de acupuntura, tá bom? Mas o dry justamente é muito diferente da acupuntura, tá ok? Então a acupuntura é mais aquele lado energético, lado dos meridianos, os pontos da acupuntura eles já estão organizados ali no corpo humano, os trajetos de canais de energia também já estão descritos na literatura. A parte do dry, não. Nós, como fisioterapeutas, a gente precisa fazer uma boa avaliação porque a gente precisa procurar esses pontos gatilhos. Bom? A gente precisa procurar esses pontos gatilhos, fazer um bom agulhamento e depois reavaliar para ver se a dor do paciente zerou ou pelo menos diminuiu num grau que a gente possa estabelecer aí um tratamento de movimento, um tratamento de exercício, um tratamento que leve ele numa qualidade de vida um pouco melhor.